Hi, my friend. Good morning, good afternoon, good evening. How are you doing? Welcome to one more video lesson. It's a pleasure to teach you again. Prazer aqui para mais uma aula, tá te ensinando um pouquinho mais de inglês. Espero que você esteja gostando aqui das videoaulas. E hoje é uma aula um pouco complementar sobre os comparativos. Lembra? Na outra aula a gente viu os comparativos quando a gente diz, né, que uma coisa é mais do que a outra ou menos do que a outra. A gente viu ali uma pessoa é mais famosa. Silvio Santos is more famous than Gugu Liberato. Remember? Mas hoje a gente vai ver um comparativo de igualdade, quando duas coisas se equivalem. Então, quando a gente vai dizer, por exemplo, Florianópolis é tão bonita quanto o Rio de Janeiro. Não é nem mais nem menos, e sim as beautiful as. Essa é a estrutura dos comparativos de igualdade em inglês. Você vai dizer então, Rio de Janeiro is as beautiful as Florianópolis. É a estrutura da parte 1 aqui. Part 1 tem o as, mais um adjetivo no meio e o as de novo. Como eu disse, as beautiful as. Tão bonito quanto. Ou então, tão importante quanto. As important as. É a estrutura de hoje. Quando você considera, então, que duas ou mais coisas ou pessoas se equivalem em alguma qualidade. A gente usa essa estrutura aqui, com um adjetivo no meio do as. E antes de mais nada, vamos melhorar essa pronúncia aí, porque aqui é importante, especialmente importante você pronunciar correto esse som de Z no final, né? Apesar de ser com a letra S, o som é as. As. As duas vezes aqui, né? As. Porque se você pronunciar com o som de S, as, você vai estar dizendo essa palavrinha aqui, que, não sei se você sabe, quer dizer bunda. Ass. Em inglês, com s no final, é bunda. Ou, curiosamente, também é asno. Aquele animal, né, o parente do burro, asno, também é ass. Então, para não entrar em nenhum constrangimento, atenção na pronúncia. As. Aqui a gente está falando aqui, para você não pronunciar outra palavra diferente, é o as. Beleza? Dá uma olhadinha nessa figura aqui. Como você pode constatar, essas duas pessoas têm a mesma altura. Então, uma não é mais alta ou menos alta que a outra. A gente pode dizer, então, como está no primeiro exemplo, que a mulher é tão alta quanto o homem. Que é o exemplo aqui. Eu quero que você repita. Repeat after me. The woman is as tall as the man. Tá aqui a construção. As tall as. Tão alto quanto. A gente sempre vai usar essa estrutura de equivalência, então, para dizer que duas coisas têm a mesma, né, se equivalem em alguma qualidade. As tall as. Tão bonito quanto as beautiful as. E assim por diante. Então, ela é tão alta quanto ele, mas ela não é tão famosa quanto ele. Não sei se você conhece esse rapaz aqui, é o Daniel Radcliffe. Who is Daniel Radcliffe? He is Harry Potter. Esse cara aqui é o Daniel Radcliffe, que é o ator que fez o Harry Potter. Então, o segundo exemplo é, mas ela não é tão famosa quanto ele. Ela é tão alta quanto ele, but, repeat, she is not as famous as him. Good. Então, esse primeiro exemplo aqui tem uma parte afirmativa, né? Você diz que ela é tão alta quanto ele. The woman is as tall as the man. E a segunda parte é negativa. But she's not as famous as him. Alright, vamos para o próximo exemplo aqui. A gente vai comparar esses dois senhores idosos aqui da foto. Vamos assumir que eles têm a mesma idade. Então, um é tão velho quanto o outro. Tá aqui no meio a estrutura, ó. Tão velho quanto. As old as. O homem da esquerda é tão velho quanto o homem da direita. Repeat. The man on the left is as old as the man on the right. Perfect. Não é difícil, né? Só você botar o adjetivo no meio aqui,
que é o tanto quanto, tanto como, às vezes a gente traduz. E o próximo exemplo, espero que você concorde, que men are as intelligent as women, right? Right. Tá aqui a construção, só para chamar a atenção mais uma vez, né? Tão inteligente como, quanto. As intelligent as. And Neymar is not as good as Pelé. I like football, I like Neymar, he's a good player, but really, he is not as good as Pelé, right? One more time, repeat. Neymar is not as good as Pelé. Attention! Vou mostrar aqui uma diferença na estrutura que é importante você saber. Vamos ler primeiro a parte do exemplo, que a Mary é tão jovem quanto eu. Eu posso dizer isso de duas formas. Repeat. Mary is as young as me. Or, repeat, Mary is as young as I am. O que eu quero que você entenda aqui é que se você terminar no me, aqui, Mary is as young as me, você não tem nenhum complemento aqui. O que você não pode fazer é dizer assim, Mary is as young as I. Ela é tão jovem quanto eu. Mary is as young as I am. Você tem que repetir o verbo aqui. Então, se você usar os pronomes sujeitos, subject pronouns, então, I, you, he, she, it, we, you, they, você tem que repetir o verbo. Então, Mary é tão jovem quanto eu sou. Você tem que botar o verbo to be ali repetido. Ou então, fazer mais resumido e só dizer o me. Mary is as young as me. Aí você usa os pronomes objetos, né? Os object pronouns. Me, you, him, her, it, us, you, them. Esses são os pronomes objetos, você deve lembrar. Aí, se você terminar então no pronome, você usa o me. Mary is as young as me. Ou, se você quer usar essa outra forma, também ambas são comuns. Eu acredito que mais comum seja terminar aqui com o me. Mas você pode falar também com I am. Mary is as young as I am. A gente vai ver a mesma coisa, só que com outros pronomes aqui embaixo. Repeat. They are lazy. Ken is as lazy as them. Or Ken is as lazy as they are. Again, se você terminar aqui diretão, você usa o pronome objeto. As them, as me, as them. Ou a outra possibilidade, então, é usar aqui o they are. Ressaltando que não está correto é fazer essa frase assim. Ken is as lazy as they... Nope. Ken is as lazy as they are. Or Ken is as lazy as them. E esses dois exemplos embaixo seguem a mesma lógica, né? Agora com o pronome nós. Se você terminar só no pronome, repeat. You are as tired as us. Você está tão cansado quanto nós. Você está tão cansado quanto nós estamos. You are as tired as we are. Sem muito mistério, só tenta evitar esse errinho aqui então. You are as tired as we? No, you are as tired as we are. Se quer resumir, aí só diz o pronome. You are as tired as us. Só o pronome objeto daí, beleza? E agora a gente vai ver umas expressões bem bacanas. Tem várias expressões de comparação de igualdade com animais. Para você fazer uma comparação aí, como é o primeiro exemplo. Meu amigo é tão cego quanto um morcego. A palavra cego em inglês é blind. Acho que você sabe, né, que o morcego
ele é cego, ele tem uma visão terrível, né? Então é comum, tem várias comparações com animais, né? O cara é tão gordo quanto um porco, a guria ali Enfim, aqui a primeira expressão é com blind, tão cego quanto um morcego, é muito comum de dizer. Então, vamos dizer uma frase inteira aqui. Por exemplo, minha amiga é tão cega quanto um morcego. Repeat, my friend is as blind as a bat. Tão ocupada quanto uma abelha. Você acho que sabe que a abelha também tem a fama de ser trabalhadora, tá sempre trabalhando, ocupada. Então você também pode dizer, pô cara, mas tu não tem tempo livre aí, tu é tão ocupado quanto uma abelha. Hey man, stop! You are always as busy as a bee. Relax. Repeat. Vamos ver, meu chefe. My boss is as busy as a bee. Muito comum de usar essas comparações, né, de igualdade, as, com essas analogias aí com animais. Como eu disse antes, tão gordo quanto um porco. Espero que não, é bem ofensivo isso para alguém, né? Pode dizer do seu cachorro, meu cachorro tá tão gordo quanto um porco. Repeat, my dog is as fat as a pig. Tem várias outras com animais, mas a gente vai ver agora uma um pouquinho diferente. Essa aqui é bem curiosa. Repeat. As easy as pie. Bom, não sei se você sacou, tá na dúvida, por que a gente diz tão fácil quanto torta? Pie, né? Em inglês é torta, pie. E essa expressão, as easy as pie, ela quer dizer a mesma coisa que outra expressão que eu já conversei com você, já te contei, muitos alunos já sabem, que é o piece of cake, pedaço de bolo. Quando a gente diz que algo é muito fácil, that's piece of cake. That's very easy. Piece of cake. Então, né, tanto a palavra bolo, cake, quanto torta, pie, tem essa conotação de ser algo fácil, de ser, de certa forma, agradável, né? Que chega a ser fácil. Isso aí é barbada. E tem essa expressão, então, tão fácil quanto torta. As easy as pie. Vamos fazer um exemplo negativo agora. Aprender inglês não é tão fácil quanto torta. Repeat. Learning English is not as easy as pie. Outra comparação bacana que a gente sempre usa é, em português geralmente a gente diz tá como novo. Em inglês tá tão bom quanto novo. As good as new. Você estava com problema no computador, mandou consertar, agora ele está como novo. Ele está tão bom como se estivesse novo. Repeat. My computer now is as good as new. Você quer vender alguma coisa, né, no Mercado Livre, por exemplo, você vai botar lá, é usado, mas está como novo. Está querendo vender um violão. Em inglês é guitar. Você pode dizer, né, minha guitarra não é nova, it's not new, but it's as good as new. Repeat, my guitar is as good as new. Isso aí, a gente viu então a primeira parte da aula, que é com adjetivos no meio. Todas as expressões que a gente viu aqui têm adjetivos entre o as. A segunda parte é com advérbios entre o as. Também é possível, seguindo a mesma lógica, dizer que, né, um carro anda tão rapidamente quanto o outro carro. Ou você consegue fazer isso tão facilmente quanto. Lembra, os advérbios, eles vêm com ações, com os verbos, eles descrevem como a ação é feita. Então, sempre ele é descrevendo uma ação. Né? O carro corre tão rápido. The car runs as fast as an airplane. O carro é tão rápido quanto um avião. Não existe. The car is not. The car doesn't run as fast
as an airplane. Esse é a construção com as, advérbio no meio. A gente vai ver aqui melhor. Ficou meio confuso aqui meu exemplo. Com os exemplos aqui no material vai ficar tranquilo. Nós vamos entregar o pacote tão rapidamente quanto nós pudermos. Tão rapidamente quanto possível. Repeat. We will deliver the package as quickly as we can. Você lembra aquela aula do advérbio, né? Então aqui você não pode só dizer quick, tão rápido quanto, tão rapidamente quanto. É um erro que a gente às vezes comete em português. Don't do it in English. Don't make this mistake. Não cometam esse mesmo engano em inglês, que aqui é relativo a entregar, ao verbo, né? Nós vamos entregar tão rapidamente. We will deliver the package as quickly as we can. Aqui a expressão as soon as. Soon é breve ou logo, é quando naqueles casos a gente diz, não, vou te terminar aqui o relatório o quanto antes, o mais rápido possível, o mais breve, literalmente aqui com a expressão em inglês, o mais breve possível. As soon as possible. Anota aí, essa expressão é usada o tempo todo, né? A gente diz, não, o quanto antes, o mais rápido possível. As soon as, como é o exemplo aqui. Você pode vir aqui tão logo. Aqui eu fiz a tradução literal, mas não é exatamente isso que a gente diz em português. Né? Seria, você pode vir aqui o quanto antes, você pode vir aqui quando, o mais rápido possível, o mais logo possível. Então a pergunta, repeat. Can you come here as soon as possible? E essa expressão as soon as possible é tão usada e que para abreviar se torna uma sigla e as pessoas usam essa sigla aqui que é ASAP. Significa as soon as possible. É exatamente a mesma coisa que está aqui, só que numa sigla, numa abreviação para ficar mais rápido de dizer. E tem duas maneiras de dizer isso. Você pode soletrar na frase, por exemplo, dizer assim: Can you come here ASAP? Vamos só soletrar se você não pegou bem. ASAP. ASAP. Can you come here ASAP? É a mesma tradução aqui, né? Você pode vir tão logo quanto possível, quanto antes. Outra maneira que também é possível dizer é não soletrar e dizer a palavra ASAP. ASAP. Então também é comum você escutar alguém dizer, por exemplo, aqui a mesma frase. Can you come here ASAP? Mas de acordo com a minha experiência é mais comum de você soletrar. Eu escuto mais vezes a pessoa dizendo Can you come here ASAP? De vez em quando eu escuto ASAP também, mas ASAP é mais comum e ela é usada o tempo todo, né? Para quando? ASAP. Quer que eu te ligue quando? ASAP. Fazer a lição de casa quando? ASAP. As soon as possible. Ok? O próximo exemplo também tem o as soon as, que é geralmente traduzido como assim que, tão logo que. Como é o exemplo, quero que você me ligue assim que você chegar em casa. Tão logo que você chegue em casa. É muito comum de usar essa expressão. Faça tal coisa assim que sair do trabalho. Faça tal coisa assim que você pegar o ônibus. Então aqui o exemplo é, me ligue assim que você chegar em casa. Repeat. Call me as soon as you arrive home. Let's continue. Mais rapidamente possível, mais rapidamente que nós podíamos. Aqui nós chegamos aqui o mais rapidamente que nós podíamos. Aqui está a expressão as fast as. Como dizer em português, a gente diz, eu vim o mais rápido que eu pude. Eu escutei a notícia e eu vim o mais rápido que eu pude. Em inglês é as fast as. Repeat. We got here as fast as we could.
Great. Essa frase ela está no passado, tá aqui o get, que é o chegar. No passado, got. We got here as fast as we could. E último exemplo, tão bem quanto. Você joga poker tão bem quanto um profissional. You play poker as well as a professional. I don't play poker as well as a professional. I play poker really badly. I'm very bad at poker. Você joga um pouco aí com seus amigos às vezes. It's a good game. Eu gosto, mas sou muito ruim. Então aqui, ó, eu quero que você observe que nessa frase é bem literal, né? Tão bem quanto. As well as. Mas agora a gente vai ver umas expressões, expressions, e vai aparecer de novo o as well as com um sentido bem diferente. Nesse exemplo aqui, vê a tradução primeiro. Nós precisamos comprar cenouras e também queijo. As well as também significa também em inglês. Então dá uma olhadinha aqui na shopping list, na lista de compras tem que comprar cenouras, que em inglês é carrots. Carrots. E também tem que comprar cheese, queijo. O exemplo vai ficar assim, nós precisamos comprar. We need to buy carrots as well as cheese. Talvez para você entender um pouquinho melhor, pode ser traduzido como assim como. A gente tem que comprar isso e assim como aquilo. Essa é uma outra função para o as well as. Quando você fala, sim, eu falo português e eu falo inglês também. Você pode usar, né, o to, que é a forma mais simples de dizer também, que você sabe. I speak Portuguese and I speak English too. Mas você pode usar o as well as com o mesmo sentido. Então eu vou dizer agora, eu falo português assim como inglês. I speak Portuguese as well as English. Falo russo e inglês, além do português. I speak Portuguese as well as English and Russian. Sim, e numa tradução bem simples é o mesmo que o to. Como, assim como, também. Entendido? Então você pode usar o as well as como sinônimo de to, também. We need to buy carrots as well as cheese. Next example. Aqui é um pequeno diálogo. Where's Thomas? Aí você respondeu, até onde eu sei. Como diz, até onde eu sei em inglês, é as far as I know. As far as I know. Então, até onde eu sei, não tenho toda a informação aqui, mas até onde eu sei, ele perdeu seu emprego esta manhã. Repeat. As far as I know, Thomas lost his job this morning. Bem útil essa expressão. Anota aí. As far as I know. O cara pergunta para ele, is the movie good? I don't know. As far as I know, yes, it's a good movie, but I don't know. Até onde eu sei, o filme ali tá bem popular, parece ser bom, but I am not sure. Vai ser bem útil essa expressão aqui. As far as I know. Não traduz literalmente, que aqui literalmente seria tão longe quanto. Que é essa a ideia. Até onde eu sei, até essa distância, que é da minha sabedoria, da informação, até onde a minha informação vai, as far as I know. Outra expressão muito importante com essa variação as e um advérbio no meio é, por exemplo, vamos ver aqui o exemplo. Aqui também é uma conversinha. Posso fumar? Can I smoke? Yes! Você pode até fumar, mas contanto que seja lá na rua. Contanto que, como eu disse, contanto que em inglês. Repeat. As long as.
Você pode fumar, sim, contanto que você vá lá fora. Repeat. You can't smoke as long as you go outside. Sempre que tiver uma condição, sim, você pode atender o telefone desde que você fale pouquinho. Yes, you can talk on the phone as long as it's a short conversation. Contanto que, as long as. Você vai ser fluente em inglês, contanto que você estude bastante e pratique todo dia. You will be fluent in English as long as you study hard and practice a lot. Ok? Vamos para a última parte, que é duas expressões. As much as many as. Seria o tanto quanto, tantas quantas, essas variações de quantidade. Tanto quanto é o primeiro exemplo aqui. No domingo, eu vou dormir tanto quanto eu quiser, tanto quanto eu queira. Tá aqui a expressão as much as, tanto quanto. Eu vou dormir tanto quanto eu quiser. Repeat. On Sunday, I will sleep as much as I want. Good. Eu vou só preparando aqui uma explicaçãozinha. Você sabe a diferença do how much, how many, né? Mas vamos ver o primeiro exemplo aqui, o segundo exemplo, aliás, antes da explicação. Além de você botar aqui o advérbio no meio, o adjetivo, você pode botar outras palavras, como aqui eu botei a palavra money, dinheiro, porque agora é tanto dinheiro quanto. As much money as. Como é o exemplo, eu gostaria de ter tanto dinheiro quanto você tem. Eu gostaria de ter, I would like to have. Aí, tanto quanto dinheiro, as much money as. Repeat. I would like to have as much money as you do. Então, tanto quanto, tanto dinheiro quanto. As much money as you do. Dinheiro é contável ou incontável? Lembra quando você estudou substantivos contáveis? Como maçã, dá para contar uma maçã, duas maçãs, one apple, two apples, three apples. Mas dinheiro é incontável. Como assim? Não dá para contar 3 reais, 5, 10? Você pode contar reais, você pode contar cédulas, moedas, mas a palavra dinheiro, tanto em português quanto em inglês, ela é incontável. Ou seja, ela não tem plural. Você não vai dizer, cara, me dá uns 5 dinheiros aí. Não, em inglês também não. Você nunca vai dizer monies. Eu preciso de dinheiros. I need monies. Não. Por isso que a gente usa o much. Lembra da regrinha quando quer perguntar quanto dinheiro? How much money? Mas agora quanto? Sorry. My bad. Agora quantas garrafas? Isso é contável, então a gente usa how many. How many bottles? How many bottles of water? E essa lógica dessas expressões finais aqui, as much as e as many as, seguem essa diferença. Em inglês, você vai usar o much quando você usa substantivos incontáveis. As much money as. E os próximos exemplos que a gente vai ver então com as many as, você vai ver que são substantivos contáveis, que tem plural, você põe o S normalmente. Por exemplo, maçãs. Quantas maçãs eu posso comer? Repeat. How many apples can I eat? Alguém te pergunta aí, pá, tem umas maçãs aqui, quantas eu posso comer? Você vai firme, cara, você pode comer quantas você quiser. Esse quantas, nesse caso aqui é o plural, as many as. Tantas quantas você quiser. Repeat. You can eat as many as you want.
às vezes você só responde aqui com a expressão, né? Ah, quantos biscoitos eu posso comer aqui? As many as you want. Tantos quantos você quiser. As many as you want. Se fosse com água, que é incontável, quanta água eu posso beber? Você usaria o much. As much water as you want. Quanta água você quiser. As much water as you want. Quando é contável, as many. Né? Pode comer tantas maçãs quanto você queira, que é o exemplo aqui um pouquinho mais completo. Repeat. You can eat as many apples as you want. Lembrando que aqui entre o as, você pode botar mais de uma palavra. Aqui nesse caso é many apples. As many apples. As many cookies. As many friends. Então você pode comer tantas maçãs quanto você quiser. You can eat as many apples as you want. E o último exemplo significa tantas pessoas quanto. Aqui, como eu disse antes, não precisa ser só uma palavra entre o as ou só duas, como a gente viu o exemplo acima. Às vezes, são várias aqui, divididas entre o as, separadas aqui no as. O exemplo é, há tantas pessoas aqui hoje quanto semana passada. There are as many people here today as last week. Verbo haver, there are. Há tantas pessoas. As many people. Many, porque pessoas são contáveis. As many people here today as last week. Do you understand? Repeat. There are as many people here today as last week. And to finish the class today, repeat. Study as much as you can. That's my advice. Esse é o meu conselho. Estude tanto quanto você possa. As much as you can. Tanto quanto. As much as you can. Repeat. Study as much as you can. Tantos dias quanto possível. Agora é contável, usei o many. As many days as possible. Quanto mais dias, melhor. Segunda, quarta, sexta, ou de segunda a sexta todo dia. Final de semana também, de segunda a segunda. Né? Tantos dias quanto possível é o meu conselho. Então repete aqui a última frase novamente toda de uma vez só. Study as much as you can, as many days as possible. That's right. Thank you very much. I'll see you next time. Peace.